Evangelho escrito por João, no capítulo de número 2. Estaremos nos distanciando um pouco da leitura oficial que foi feita pelo nosso irmão Manuel no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Estaremos lendo João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus, meus queridos irmãos, um texto sagrado bastante conhecido da Igreja do Senhor, o momento, o relato onde o Senhor Jesus, ele opera o seu primeiro milagre, o primeiro milagre que estava dando pontapé inicial no seu ministério terreno, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus, que se tratava em um local de onde estava ocorrendo uma festividade, um casamento, onde haviam bastantes convidados. E é interessante que a Bíblia diz que, além de Maria ter sido convidada para o casamento, Jesus também foi convidado. Jesus nos dá uma lição tremenda, porque ele nunca esteve em um lugar sem antes ter sido convidado. Jesus nunca entrou de penetra em lugar algum. Ele sempre chegou em um determinado lugar, porque sempre havia por trás um convite. É interessante que, no decorrer da festa, no decorrer do casamento, aconteceu algo improvável, que não estava nas entrelinhas, não estava ali no caderno de cerimônia, algo que era de surpresa, tanto para o noivo, para a noiva e também para todos aqueles que estavam ali cuidando de toda a organização daquele casamento. A má notícia surgiu pelos bastidores da festa. Acabou-se o vinho já acabou. Acabou o vinho, não tem mais vinho. E imagine só a vergonha que os noivos iriam passar se todos os convidados agora tivessem que se levantar e ir embora porque a bebida havia acabado. Maria prontamente chega diante de Jesus e lhe comunica a necessidade do momento. Diz Maria a Jesus: acabou-se o vinho. Jesus, olhando para sua mãe, para Maria, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Para nós, essa expressão talvez foi uma expressão de insubordinação de Jesus com respeito à sua mãe. Porém, o grego classifica esta frase, mulher, que tenho eu contigo, como ti emoi kaisoi, que quer dizer, mulher, o que é que este negócio tem a ver comigo e com você? Jesus, naquele momento, ele estava dizendo a Maria: Maria, a partir deste momento, todo um vínculo familiar entre mãe e filho está sendo desfeito, porque a partir de agora me convém tratar dos negócios de meu pai. E é interessante que Maria, ela
Jesus. Porque ela olha para os serventes que estavam ali e mandam que os serventes obedeçam em tudo o que Jesus iria determinar. Os serventes chegam diante de Jesus e Jesus ordena-lhe dizendo: enchei essas 6 talhas de pedra com água. É interessante que aquelas talhas que estavam ali, o texto sagrado diz que os judeus as usavam para as purificações. Ou seja, um recipiente de pedra, dificilmente ele vai acumular sujeira. Era um recipiente ideal para se colocar água, porque até com a higienização, Jesus Cristo se preocupa. O milagre de Jesus não é feito de qualquer jeito, não. Ele até nos mínimos detalhes, ele se preocupa. Aleluia. Com o milagre. Glória a Deus. Aleluia. As talhas eram de pedras. E é interessante que o João dá a capacidade das talhas. Ele diz que as 6 talhas possuíam entre 2 e 3 metretas. Isso é interessante que nós fomos analisar um dicionário de pesos e medidas do Antigo e do Novo Testamento. Vamos ver que metreta no Novo Testamento era o equivalente a mais ou menos 40 litros. Imagine aí, no mínimo estava ali 6 talhas, com cada uma 80 litros, com capacidade para 80 litros de um líquido. Se formos fazer uma conta, vamos chegar ao resultado de, no mínimo, irmãos, no mínimo, por baixo, ali, quando foi todas as talhas enchidas com água, estava ali, no mínimo, 580 litros de água, por baixo. Aqueles homens encheram aquelas talhas com água. E Jesus diz: levai ao mestre-sala. O mestre-sala, ele era uma espécie de cerimonialista. Ele era aquela pessoa responsável em toda a organização da festa. Observe, o que é interessante é que a notícia chegou para Jesus que o vinho havia acabado. Mas, pelo que o texto apresenta, o mestre-sala nem sabia do ocorrido. Por quê? Porque foram primeiro procurar Jesus, porque sabiam que o mestre-sala não poderia resolver. Foram procurar aquele que tinha a solução para o problema, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando os serventes pegaram aquelas talhas com água, aleluia, e levaram da presença de Jesus até a presença do mestre-sala, a Bíblia não diz qual era a distância, mas neste interim de tempo, neste intervalo de tempo de Jesus até o mestre-sala, o milagre aconteceu. Aleluia, aleluia. A molécula, a fórmula H2O se transformou em vinho, porque Jesus Cristo, ele é o Deus que transforma. Jesus Cristo, ele é o Deus da transformação. E é sobre isso que eu quero aqui, em rápidos momentos, trazer uma palavra de reflexão. Jesus Cristo, ele é o Senhor das transformações. Aleluia. Quando o mestre-sala prova aquele vinho, aquela água que não era mais água e sim vinho, ele manda chamar o noivo e diz: olha, é costume primeiro servir o vinho bom e depois que todo mundo bebe, aí vem o vinho inferior. Mas tu fizeste diferente, tu guardaste o bom vinho para o final. O milagre de Jesus é sempre bom, o milagre de Jesus é sempre melhor. Quando Jesus opera um milagre, ele sempre faz algo mais excelente. Às vezes a sociedade, por intermédio da psicologia, quer mudar, quer transformar, e até faz, e até consegue, mas o milagre de Jesus Cristo é melhor. O milagre que Jesus faz na transformação é algo mais profundo e algo mais completo, porque ele sempre faz melhor. Jesus transformou a água em vinho, porque ele é o Senhor das transformações.
O diabo, ele deforma. Mas Jesus Cristo, ele transforma. O diabo deforma a família, deforma o casamento. O diabo deforma o comportamento dos filhos. O diabo deforma a condição do homem na sociedade. Mas Jesus, ele restaura o casamento. Jesus transforma o casamento. Jesus Cristo transforma o comportamento de filho. Jesus Cristo, ele traz o homem novamente à dignidade da sociedade. Porque a transformação dele é perfeita. Ele transforma. Jesus transforma. É interessante que quando eu falo em transformação, eu me lembro do personagem bíblico que aqui já foi citado no Evangelho escrito por São Marcos, capítulo de número 5. São Marcos, capítulo 5, a Bíblia revela a história de um homem que vivia na cidade de Gadara. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquela província, aquele homem veio ao seu encontro e a Bíblia mostra as características e os adjetivos daquele homem. A Bíblia diz que ele andava dentro dos sepulcros. Eu quero aqui abrir um parênteses para alguém que está tão envolvido com o sepulcro, alguém que está tão envolvido aonde só há restos mortais de ser humano. Com certeza, na condição que aquele homem se encontrava, possesso por demônios, aquele homem se alimentava de carne humana em estado de decomposição dentro do sepulcro. A Bíblia diz que aquele homem, ele andava pelos montes clamando. A expressão aqui clamar quer dizer uivar, clamar feito um animal. A condição daquele homem era uma situação deplorável. Mas Jesus chegou. Satanás só faz a bagunça até o momento que Jesus chega. Aleluia. Glória a Deus. A bagunça, aleluia, a ciranda só é realizada até quando Jesus chega. Quando Jesus chega, ele põe um ponto final. Quando Jesus chega, ele organiza a casa. Ele transforma. Ele transforma. Ele transforma. Quando aquele homem possesso contemplou Jesus Cristo, os demônios que estavam dominando aquele ser se curvaram diante de Jesus. Porque o inferno tem que se dobrar diante do Mestre. Aleluia. Nos céus, na terra e no inferno, Jesus Cristo é respeitado porque Ele é Senhor. Os demônios se curvaram diante de Cristo. E Jesus faz uma pergunta não para entrevistá-lo, mas sim para nos mostrar a condição que aquele homem se encontrava. E aqueles demônios respondem quem eles eram: uma legião. Imagine, milhares de demônios estavam habitando dentro daquele homem. Aquele homem não agora vivia a sua própria vida, ele vivia agora a vida regida pelo império das trevas. A Bíblia mostra que por muitas vezes tentaram prendê-lo, mas era debalde, era em vão, porque a condição que aquele homem se encontrava, ele saía despedaçando tudo, saía acabando com tudo. Ninguém tinha sossego em Gadara. E nós sabemos, irmãos, que para a economia de um estado subir, para a economia de uma cidade subir, é muito importante no que diz respeito ao que diz sobre o turismo. Ou seja, o turismo, ele alavanca a economia de um estado e de uma cidade. Não é à toa que os nossos governantes estão investindo aí nesse evento que se dará o ano que vem. Por quê? Porque sabe que virá muita gente e que a economia vai se alavancar tremendamente no nosso estado e no nosso país. Mas, naquela época, ninguém queria passar as férias em Gadara. Quem é que queria no final de semana passar um final de semana em Gadara? Ninguém. Porque ali havia um homem totalmente violento, extremamente mau, que colocava em risco a vida de todo mundo, tanto dos habitantes
habitantes como também dos turistas. Sabemos que a economia da época era movida através de agricultura, através da pesca e também através do turismo. Sem turista não tinha venda, sem turista não rolava dinheiro, sem turista o dinheiro não circulava. O texto mostra que os judeus de Gadara apelaram para uma segunda posição. Eles começaram a comercializar porcos, carne de porco. Sabemos que no Antigo Testamento determinava que o judeu não poderia de forma alguma comer carne de porco. Os judeus de Gadara estavam cuidando de porcos, porque Gadara era uma colônia romana e ali havia muita gente para vender, porque o dinheiro não estava dando por causa daquele cidadão que estava trazendo ameaça para os habitantes e para os turistas. Quando Jesus chegou para resolver todo o problema de Gadara. Jesus chegou para fazer uma limpeza total em Gadara. Gadara estava bagunçada. Satanás estava dominando aquela cidade. Jesus chega para fazer realmente uma varrida naquele lugar e colocar tudo em ordem, porque Ele é o Senhor que transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando os demônios se rendem diante de Cristo, eles rodam a Jesus para que Jesus os permitissem que entrasse nos porcos que estavam ali, aquela manada que estava ali presente, próximo. Jesus permite. Quando os demônios entram dentro dos porcos, a Bíblia diz que os porcos se precipitam em um abismo e todos morrem. E a Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. Os pastores, ou melhor dizendo, os porqueiros, os que estavam ali cuidando dos porcos, ficaram atemorizados e correram à cidade. A Bíblia diz que quando os habitantes de Gadara vieram para ver o que havia acontecido, versículo de número 15, do capítulo 5 de Marcos, diz que eles encontraram aquele que possuía demônios. Primeiro, ele estava assentado. Um homem incontrolável. Um homem que despedaçava todas as correntes e cadeias. Agora, mediante o encontro com Jesus, ele agora está calminho e assentado. Oh, aleluia! Porque Jesus domina a fera. Jesus domina a fera. Existem pessoas que são bravos, são valentes. Jesus domina o brabo, transforma a fera e faz manso e se assenta, porque ele é transformador. Ele transforma. O homem estava assentado. Primeiro, segundo, diz que ele estava vestido. Para a Bíblia classificar que ele estava vestido, é porque ele andava em uma condição que não era muito honrosa. Mas ele estava vestido. E ainda mais, diz mais, e em perfeito juízo. Porque Jesus dá juízo. Aleluia. Jesus, ele dá juízo. Aleluia. Tem pessoas que vivem a vida, parece que nunca vai dar conta a ninguém. Vive a vida, parece que sem juízo. A transformação de Jesus atinge tanto o lado exterior, como também o interior. Jesus Cristo, ele dá juízo. Jesus Cristo, ele dá vergonha. Jesus Cristo coloca pudor na pessoa, porque a transformação dele é completa. Aleluia, aleluia, aleluia. O milagre aconteceu em Gadara. Aleluia, aleluia. Eu quero aqui vos dizer que Jesus também tem milagre para ser realizado em Açucena. Jesus Cristo também tem milagre para realizar na sua casa, no seio, no meio da sua família. Ele tem milagre para fazer. Ele quer transformar também. Quando os gadarenos chegaram, observaram aquele homem totalmente transformado, assentado, vestido em perfeito juízo. Eles agora começaram a pesar na balança. O que é que vale mais? Um homem que outrora era violento, mau, estava com a vida totalmente acabada. O que é mais importante? Este homem agora transformado? Ou 2.000 porcos perdidos? Observe. O versículo de número 16
diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Os gadarenos começaram a pesar na balança. O que é que vale mais? Um homem liberto, uma vida transformada, a cidadania devolvida a Gadara, ou 2.000 porcos perdidos? Começaram a pesar na balança. E para os gadarenos, o que teve mais importância foram, infelizmente, os 2.000 porcos perdidos. Porque no versículo 17 diz que eles rogaram a Jesus para Jesus se retirar da cidade. Jesus estava dizendo aos gadarenos: eu transformei um homem que estava bloqueando a economia de vocês. Vocês estavam vendendo porcos porque a situação econômica de vocês estava lá para baixo. Mas eu aqui vim a levantar novamente a vida de vocês. Os porcos que vocês vendiam e cuidavam, vocês não precisam mais, porque este homem agora não é mais uma ameaça. Mas os gadarenos não entenderam isso. Eles rogaram a Jesus que se retirasse, porque eles avaliaram com mais valor os porcos, ao invés de uma vida transformada. Tem pessoas na nossa sociedade que se preocupam mais com os porcos dessa vida, se preocupam e dão mais valor aos porcos dessa vida. Mas aqui está Jesus Cristo, aquele que tem mais valor, aquele que tem mais valia, aquele que é mais precioso, aquele que é o maior tesouro da alma. Jesus Cristo, ele é mais valioso do que os porcos da vida que você acha que são importantes. Diante de Jesus não são nada. Ele é o Deus que transforma. E nesta tarde, Jesus Cristo, ele está aqui para te dar, meu amigo, uma nova vida, para transformar verdadeiramente a tua vida, para te fazer gozar de uma vida nova na presença dele. Porque se há alguém, o único alguém que pode transformar um homem na sua condição deplorável de pecado, este alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A sociedade, os meios que são utilizados de psicologia, psicanálise, tudo que é realizado no meio da medicina para transformar, para trazer o homem novamente à sociedade, pode até ter algum efeito, mas não é completo. Jesus Cristo, ele transforma completamente o homem. Ele transforma o homem por fora, transforma o homem por dentro, transforma o homem de uma forma tremenda. E você começa a ver, a pensar e a viver de uma forma que você jamais imaginaria, porque a transformação dele é excelente. Em nome de Jesus. Se tem alguém nesta tarde que quer aceitar Jesus, que quer sentir esta transformação verdadeira na alma, a oportunidade está sendo dada. A oportunidade está sendo franqueada. Aleluia. Talvez essa semana, talvez aqui eu esteja falando para pessoas que esta semana que passou recebeu palavras que até de pessoas que ama, até de pessoas que convivem na mesma casa, uma palavra dura, uma palavra de desânimo, dizendo que você não vai dar para nada, que você não serve para nada, que você não é ninguém. Nesta tarde, a igreja do Senhor está aqui, estamos te anunciando Jesus, que te diz: você serve, você presta, eu te amo, eu te quero. Aleluia. Jesus Cristo te ama. Ele ama a tua alma, ele ama a tua vida e quer transformá-la dessa situação deplorável que você se encontra, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus. Faça um sinal com a mão para que nós venhamos a te identificar, em nome de Jesus. Jesus Cristo está aqui, ele quer transformar a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.